Com os avanços econômicos e tecnológicos, muitos países, mesmo considerados pobres, possuem uma ampla rede de consumo e bem-estar social, mas existem outros que isso se torna bem escasso, quase não existe. Investimentos internacionais não são bem-vindos, pois alguns grupos rejeitam totalmente esses contratos. Vivem como se estivessem na Idade Média e sua população quase não tem uma rede de saneamento básico. Hoje, iremos te mostrar qual o país mais pobre do mundo. Assista o vídeo até o final. Alguns consideram o país como rico, baseado nos bens naturais que eles possuem, minas de ouro, prata, petróleo. Já outros preferem medir por indicadores como o PIB e sua variação anual. Mas percebemos que muitas nações possuem todos esses requisitos em abundância, mas mesmo assim continuam uma situação miserável, embora de fato esses indicadores sejam de extrema importância. Iremos considerar pobreza aqueles que vivem em épocas contínuas de grande fome, situações precárias de saúde, entre outros, ou seja, qualidade de vida. Para muitos, o primeiro local que pensamos ao ouvir essas palavras é a África. As fotos com crianças em péssimas situações, padecendo pela insalubridade, é muito comum estar em nossa consciência ao nos referirmos a esse tema, e de fato, lá é onde fica um dos países mais pobres que existem. Mas afinal, qual seria exatamente o país mais pobre? A entidade responsável por esse dado é o Fundo Monetário Internacional, FMI, que fornece as informações dos menores PIBs do mundo. A partir disso se calcula o PIB per capita, baseado na metodologia PPC, que significa paridade do poder de compra, e que influencia diretamente em condições de miséria e fome. O país apresentado como mais pobre, levando em consideração esse método, foi o Burundi. Ele é localizado no centro da África e faz fronteira com Tanzânia, República do Congo e Ruanda. Conta com 90% da população morando no campo e enfrenta diversos problemas históricos e ambientais. Mas antes de falarmos sobre o agora, primeiramente entenderemos qual é a história do Burundi e como ele chegou ao estado que se encontra hoje. No século XVI, antes da divisão dos estados e países africanos pelos europeus, a região que hoje comporta o Burundi era representada por duas principais etnias, os Tutsi e os Hutus. O sistema de governo era o monárquico, como conhecido na Europa da mesma época. Porém, a elite sempre foi representada pelos Tutsi, que mesmo sendo minoria, em torno de 15% da população, exerciam um domínio político sobre os Hutus. Apesar de não haver uma restrição sobre quem poderia exercer um cargo alto na sociedade em decretos, sempre houve uma disparidade entre essas duas etnias. O rei da época era denominado de Muani, que exercia o mais alto grau da sociedade, recolhendo impostos dos agricultores e dos pastores locais, e tinha a maioria das terras da sociedade. Logo, percebe-se que desde essa época, a distribuição de riquezas não era feita de maneira justa e sustentável, já que o sistema político era centrado em um pequeno grupo de pessoas. Porém, a situação não era tão crítica como hoje. Mesmo com todas essas diferenças, os povos não costumavam viver em conflitos e guerras, como nós vemos ser muito comum na África. No século XVIII, é consolidada a sobreposição dos Tutsi sobre as outras etnias. Ao rei é dada a responsabilidade sobre a distribuição dos meios de produção, que era a terra. Apesar disso, havia uma interdependência entre as duas principais etnias de Burundi, e havia uma troca de bens e serviços entre elas. Enquanto os Hutus eram predominantemente da área agrícola, os Tutsi tinham criações de gado, e na época, ter gado era uma grande riqueza, um bem de grande valor. E ter o monopólio da pecuária foi muito simples para eles, já que desde o século XVI tinham a escolha de posse de terra por estarem ligados ao governo. Eram a elite da época. Apesar dessa divisão da população de Burundi em etnias, era possível que um Hutu se tornasse um Tutsi, caso conseguisse acumular bastante capital ou apenas decida se casar com uma pessoa da outra tribo. Por conta disso, alguns especialistas viam não como etnias em si, mas como classes sociais. As diferenças entre tons de pele e outras características físicas fizeram com que a divisão social no estudo desse país fosse em etnias, e até hoje é dessa forma que predomina o conceito dos intelectuais. Já no século XIX,
a África sofria com o chamado neocolonialismo, colocando não só o continente africano contra os europeus, mas também acentuando alguns conflitos pré-existentes entre alguns países da Europa. Em 1885, foi realizada a Conferência de Berlim, responsável por dividir os estados da África e submeter cada região a um país europeu. Foi nesse momento que iniciou o processo colonizador e tardio no Burundi. O primeiro país a dominar Burundi foi a Alemanha. Porém, com sua derrota na Primeira Guerra Mundial, 30 anos depois do tratado, a Alemanha foi obrigada a renunciar e ceder o território para a Bélgica. A partir disso, os entraves entre as etnias ficaram tenebrosos. Os belgas reafirmaram o poder legítimo para os Tutsi e deixaram os Hutus à margem da sociedade. Diversas regalias foram dadas aos Tutsis, por estarem próximos aos belgas. Um deles foi o direito de pessoas dessa etnia poderem ter uma bolsa de estudo na Europa, enquanto os Hutus tinham que estar em instituições de ensino separadas. Em 1950, começou a emergir em Burundi um grupo de intelectuais que promoviam a luta armada contra os belgas, até conseguirem sua independência em 1962. O então rei Mwambutsa IV inseriu uma monarquia constitucional colocando as etnias em pé de igualdade. Porém, um golpe militar veio e instaurou o sistema republicano no país. Esses conflitos étnicos foram restaurados na década de 90 e dura até hoje. Conflitos armados entre Hutus e Tutsis são muito comuns atualmente. Por causa disso, não apenas Burundi, mas vários países na África estão na extrema pobreza. Conflitos armados, governo centralizador, má distribuição das terras, concentração de renda, etc. Infelizmente, continuaremos a ver essas terríveis imagens da população africana por um bom tempo. Mas e você? O que achou desse vídeo? Deixe seu comentário abaixo, seu like e se inscreva no nosso canal. Sua ajuda irá nos ajudar muito nesse início de projeto. Até logo!